Está pensando em investir na área de bares, lanchonetes e restaurantes? Pois saiba que na contramão da crise, o setor de alimentação é o que mais cresce no país. Mas para você ter sucesso, precisa saber muito mais do que cozinhar. Quer saber mais? Vem comigo! Bem-vindo ao Conexão de Negócios, o seu programa semanal de web TV e podcast que compartilha insights, dicas, cases, debate ideias, entrevista empreendedores e profissionais do mercado para inspirar você, que é líder ou gestor de empresas e projetos. Eu sou Daniela Mascarenhas, empreendedora, relações públicas, especialista em marketing e estratégias corporativas. E juntos, eu e você, estamos buscando novas formas e estratégias para inovar e impactar pessoas. Empurrado pela crise, sobretudo por conta do desemprego, o setor de serviços está em franco crescimento, em especial a área de alimentação. E as mulheres são as que mais investem nesse setor. Para ajudá-lo, e sabendo que você não é qualquer empreendedor, mas uma pessoa que pensa grande e deseja um negócio estruturado, capaz de oferecer uma vida confortável para a sua família, entrevistamos a nutricionista Flávia Martins, que deu o caminho das pedras do setor de alimentação. Confira agora como se preparar tecnicamente para empreender nesse setor. Eu sou Flávia Martins, né? Sou formada em nutrição, sou formada também em biologia, sou mestre em ciências de alimentos e especializado na área de microbiologia, né? A minha relação com nutrição já tem algum tempo, né? Desde quando eu era estudante, que eu queria fazer o vestibular para nutrição, né? E essa relação entre alimento e nutrição, alimento e saúde, sempre me intrigou e sempre foi algo alvo de curiosidade, né? Então, quando eu fiz a faculdade de nutrição, eu sempre procurei estar vendo essa relação, verificando essa relação, fiz muitos estágios dentro da área. Quando eu formei, eu fui trabalhar na área clínica, né, num serviço de home care, que era atendimento a idoso. Eu fazia todo o atendimento nutricional com esse idoso. Mais tarde eu fui trabalhar em um hospital, né, onde eu fui chamada para trabalhar com nutrição enteral dentro de uma UTI de um hospital. Anos depois, eu fui convidada por uma multinacional para trabalhar na área de restaurantes, que a princípio eu achava, oh meu Deus, não é a minha praia, eu acho que não vai dar para mim. E na época a pessoa que fez toda a entrevista, né, análise de currículo, e aí ela chegou e disse assim, não, vamos fazer um teste, que eu posso estar errada, mas eu tenho certeza que você vai dar para o negócio. E lá eu fui para uma empresa grande, no polo petroquímico, né, trabalhar com restaurantes. E aí comecei com um serviço mesmo do base, de segurança alimentar, de treinamento com funcionário, toda abordagem de programa, né? Porque tem toda uma parte de planejamento que é feito dentro da área do restaurante, né? Tem todo um cuidado na seleção, na armazenagem, no preparo, no acondicionamento do alimento. Então, todo esse processo eu comecei a rever, que eram conceitos que eu já tinha visto na faculdade, mas aí foi mostrado para mim como é na prática, né? E aí eu comecei a me entrosar, a princípio timidamente, mas gostando do negócio, né? Depois disso, depois de um ano e meio, eu comecei já a fazer treinamento com manipulador. Preparar material para manipulador, que tem que ser um material diferente, tem que ser um material atrativo, tem que ser um material de sensibilização, né, do manipulador. Então eu comecei a fazer todo esse preparo, né, que seria desde o auxiliar de serviços gerais até um chefe de cozinha. Então assim, eu comecei a preparar alguns treinamentos na área de manipulação, né? Depois disso eu passei a ser gerente de restaurante, né?
onde eu já tinha uma equipe maior do número de funcionários, né? Eu já tinha um suporte de uma técnica de nutrição, eu já tinha um chefe de cozinha já formado dentro da área, então eu já tinha já um embasamento maior para liderar aquela equipe. Depois disso, eu fiz o mestrado em Ciências de Alimentos, né? E nesse período eu fui convidada por uma outra empresa para trabalhar com refeição transportada e implantar um serviço de segurança alimentar, né? A empresa, na época, quando eu entrei, tinha um número grande de refeição, né, e que precisava de um estudo minucioso de como é que a gente iria controlar os processos, né, desde a seleção do produto com fornecedor até o transporte desse alimento, né. Durante esse processo, eu fiz um estudo de toda a documentação, que hoje a vigilância sanitária ele exige uma série de documentos que não só o manual de boas práticas que toda empresa tem que ter, né? Tem um procedimento operacional padronizado, onde esse procedimento ele se fragmenta em vários processos, que é desde a seleção até a saída desse alimento, até a distribuição desse alimento. Então eu tive que fazer um estudo, né, em cima de todos esses protocolos para estar criando e construindo, atualizando o que a empresa já tinha. Então eu fiz toda a implantação de todos os processos que ainda não tinha da empresa, né? Como POP, da potabilidade da água, que a gente tem que mandar isso para análise laboratorial. Então, na época, a empresa não tinha um link direto, um contrato direto com o laboratório, que pudesse mandar na periodicidade de 3 em 3 meses, lá que a gente reduziu por conta de ser refeição transportada. Mensalmente, a gente estava mandando esse alimento, essa água, para análise microbiológica, onde a gente se verificava como é que estava o nosso padrão de inocuidade do nosso alimento servido, né? Então, durante esse processo, outros parâmetros foram estudados. Tempo e temperatura, que sempre existiu, mas precisava de um aperfeiçoamento melhor. A temperatura do alimento na cocção, a temperatura do alimento no acondicionamento, a temperatura do alimento no transporte, a temperatura do alimento a ser servido para os clientes. Na verdade, assim, um restaurante industrial é um restaurante que funciona para a coletividade, mas é uma coletividade fixa. Você tem um número fixo de pessoas, né, que você tem que servir todos os dias. Um restaurante comercial, não, você tem um número que é variável, né? Você tem um leque maior de cardápio, de buffets, que você pode estar introduzindo. Uma cozinha industrial tem que respeitar um contrato esse que é fechado, que é estudado anteriormente com o cliente. Então, existe realmente a diferença. O que não é diferente? Procedimento. O que não é diferente? Treinamento para pessoal, enquanto a gente está falando do tema segurança alimentar. Por onde começar? Primeiro você tem que conhecer o que você quer. Você quer um bar? Você quer uma lanchonete? Você quer um restaurante comercial? Você quer montar uma cozinha industrial? Você quer montar uma cozinha industrial para a refeição transportada? Que tipo de modalidade você quer? Você quer um delivery, né? Você quer montar uma sorveteria, que tem uma outra especificidade? Então você tem que se descobrir o que você quer, né? Depois disso, o que se precisa para eu montar? Eu vou precisar conhecer aquele alimento, eu vou precisar conhecer o serviço, eu vou precisar ter um manual de boas práticas em cima da realidade do meu serviço, né? Eu vou ter que criar, segmentar, setorizar o meu serviço, tá? O meu restaurante terá 20 tipos de salada, terá, não sei, 10 tipos de guarnições. Então você vai ter que avaliar tudo isso, selecionar bem o seu fornecedor, né? Selecionar bem o seu gerente, que é aquela pessoa que vai ter contato direto com a rotina e com as atividades daquele setor, né? Para você ter um empreendimento de sucesso.
Então, dentro da área de cozinha, a gente tem o que a gente chama de ficha técnica e receituário, né? Eu tenho 20 cardápios, eu tenho 20 preparações que eu sirvo para o meu cliente. Então, eu tenho que ter 20 fichas técnicas, eu tenho que ter um receituário padronizado, formatado, que isso independe do chefe de cozinha. Eu já tenho aquela ficha ali e essa ficha tem que ser praticada rotineiramente por qualquer manipulador que tenha acesso, né, que trabalhe naquele setor. A Anvisa, ela faz toda a fiscalização, né, tanto da estrutura que a cozinha e que o restaurante tem, né, a estrutura de equipamento, a parte elétrica, a parte hidráulica, o fluxo, porque a gente tem um fluxo em cozinha, que o projeto ele tem que ser estudado por um profissional técnico que avalie o fluxo para evitar cruzamento. Né? Por exemplo, a área de açougue não pode ter cruzamento com a área de salada, não pode ter cruzamento com a área de sobremesa, porque quanto mais cruzamentos a gente ter num processo desse, a gente vai viabilizar a contaminação alimentar, que é isso que a gente não quer para o nosso negócio. Então, o cuidado com o alimento, ele é desde a seleção do fornecedor, né? Então, você tem que selecionar bem, cadastrar o seu fornecedor. O fornecedor, ele tem que atender a um checklist, né? O meu fornecedor, ele tem que vir fardado, ele tem que vir a mercadoria tem que vir num carro, o carro tem que ter higienização, o carro tem que ter certificação de controle de pragas. Então, começa desde o fornecedor. Depois disso, eu vou para o meu local de execução, meu local de trabalho. Né? Lá, esse alimento, quando chega, vai ter uma armazenagem correta, alimento frio, né? Vai ter um condicionamento correto. Eu tenho câmaras, eu tenho câmara fria, eu tenho câmara de congelado, eu tenho câmara frigorífica, eu tenho câmara de laticínios, eu tenho freezer. Se eu não tenho câmara, eu só tenho freezer. Vamos separar, produto tem que ser separado, identificado. Eu tenho um profissional que é um profissional treinado para essa área, ou seja, um auxiliar de estoque, se for um local menor, um estoquista para um local maior, né, que tem que ter conferência de nota. Então, eu tenho esse profissional e eu tenho essa estrutura, são essas perguntas que a gente tem que fazer, porque essas perguntas serão alvos de fiscalização, né? Se você tem um local correto para estar armazenando aquele alimento e que se mantenha a sanidade desse alimento. Os restaurantes que não têm controle, né, do seu produto, o restaurante que não tem condição física, restaurante que não zela pela segurança alimentar, fatalmente ele será fechado. Então, a composição do cardápio depende muito de que tipo de serviço. Né? Se for um restaurante, numa cozinha industrial, que você tem um contrato com o cliente, então lá no contrato reza porcionamento, lá no contrato reza que tipo de serviço, se é self, se é porcionado. Se for porcionado é só a proteína, todos os itens são porcionados, né? Então o planejamento do cardápio tem que ser em cima disso, tem que ser em cima também de todo o suporte nutricional, né? De uma alimentação equilibrada, com oferta de carnes brancas na frequência, ofertas de carnes vermelhas, oferta de uma variabilidade de saladas. Então, o profissional técnico, ele tem que avaliar esse planejamento em cima de um contrato. Se for um restaurante comercial, ele vai planejar aquele cardápio em cima do que é o escopo do serviço. Se for um restaurante de buffet self-service, então ela vai ter que fazer um planejamento em cima de saladas. Depois ela vai ter que fazer um estudo. Não, o meu cliente, essas saladas saem mais, essa preparação sai mais, aqui sai muita massa. Então ela vai arrumando o cardápio conforme a aceitabilidade, né? E uma arrumação equilibrada da oferta de alimentos.
Um restaurante hoje, aí eu vou falar de uma maneira geral, porque a exigência é quase que igual para todas as redes, né? Tanto de bares, restaurantes, cozinha industrial, cozinha comercial, né? Hoje a vigilância sanitária, ela faz uma inspeção. A primeira inspeção, né? Se for um restaurante novo, que a vigilância nunca foi, né? Ela faz a primeira inspeção e ela faz a visita técnica da estrutura, da área, onde ela vai avaliar, né, os locais, ela vai avaliar os cruzamentos, inclusive tem um acompanhamento de um profissional técnico que entende da área e que faz uma avaliação. A segunda visita, ela vai para fazer inspeção de procedimento. Aí ela vai primeiro no estoque, olha a arrumação, que existe todo um protocolo para arrumar um estoque de alimentos. Então ela observa a arrumação, ela vê data de validade dos produtos, né? Depois ela vai para a parte de que se tiver área de salada, área de açougue, ela vai olhar detalhadamente cada área, observando os riscos, se é que aquela área oferece risco, observando o procedimento, faz leves entrevistas com funcionários, né, que são perguntas bem rápidas do cotidiano do funcionário, para sentir se aquele funcionário realmente sabe, entende do processo, ele foi treinado para aquele processo, né? Depois disso, ela vai fazer uma série de exigências de documentação. A empresa tem que ter um responsável técnico, a empresa tem que ter um manual de boas práticas, POPs, certificação de potabilidade da água, certificação de lavagem de tanque, certificação de controle de pragas, certificação de manutenção preventiva, certificação para manejo de resíduo. Se a empresa faz o manejo, ele tem de comprovar para onde vai esses resíduos, né? Qual a destinação, por exemplo, resíduo óleo, que hoje já é uma exigência do resíduo óleo. O óleo não pode ser jogado no esgoto, no esgotamento, não pode ser. Então você tem que acondicionar esse óleo no local apropriado, né, para uma empresa autorizada recolher esse óleo. Essa empresa, ela tem que ser cadastrada e ter alvará para destinação e manipulação desse produto, né? Fora isso, a gente tem que ter a análise microbiológica, a potabilidade da água, né? Todo o controle de seleção de fornecedores, todo treinamento de funcionário comprovado, todo exame de funcionário da área, todos os funcionários da área de manipulação devem ter o ASO, né, que é o atestado de saúde ocupacional daquele funcionário, né, que libera ele a estar trabalhando com alimentos e executar as suas funções também de uma forma segura e saudável. O reaproveitamento de alimentos em um restaurante tem todo um manejo e um cuidado, né, na parte toda do congelamento, do resfriamento desse alimento, né? Não são todos os restaurantes que trabalham com esse tipo de reaproveitamento. Um restaurante industrial, ele não faz, né? Toda a sobra, ela tem que ser descartada. Por isso que tem que ter um profissional para evitar o desperdício de alimentos. Segurança alimentar hoje, para quem vai trabalhar no ramo de alimentos, seja bar, seja uma lanchonete, seja um restaurante comercial, né, de qualquer tipo de modalidade, seja um restaurante industrial, prioritariamente deve se preocupar com as questões de segurança alimentar, porque isso vai garantir o sucesso do seu produto, o sucesso do seu estabelecimento. O cliente vai gostar, o cliente vai retornar, o cliente vai se comunicar com outras pessoas. Então é importante que o empreendedor dessa área conheça os riscos que o alimento propõe, que o alimento, quando não tem os cuidados e segue os procedimentos corretos, conforme a legislação, se ele não conseguir fazer isso, ele não consegue ter a sua permanência no comércio, a sua permanência no seu negócio, a qualidade do seu serviço. O nicho de bares, lanchonetes e restaurantes representam hoje 19,4% do mercado de serviços, com um aumento anual de 3,3%, segundo dados do Sebrae. Também é um setor promissor,
Mas para dar certo, você precisa desenhar um modelo de negócios muito eficiente, focado no cliente e não no empreendedor. Aliás, esse é um erro muito comum ao se empreender. Contudo, não podemos perder de vista a importância e o cuidado com a área de produção. É ali que tudo acontece e se não for muito bem planejado, nada vai funcionar. E adivinha, o cliente vai perceber. Essa área especificamente requer muita atenção técnica. Você viu a entrevista de Flávia sobre as normas da Anvisa e segurança alimentar, mas é fundamental investir em planejamento, gestão e conhecimento. Mas também é preciso ficar antenado às necessidades do cliente, até para promover inovações e incrementar novos serviços. Nada de zona de conforto. Pense e faça diferente. Não tenha medo do novo. Agregue valor. Ofereça o inusitado. O Conexão de Negócios volta semana que vem. Deixe seus comentários e perguntas aqui abaixo ou no nosso grupo do Facebook. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se desejar receber informações mais detalhadas sobre negócios, cadastre seu e-mail no bit.ly/conexão de negócios. Acesse também o Conexão pelo podcast. Esse é o canal ideal para você que é muito ocupado e deseja ouvir nosso programa malhando, correndo, cozinhando ou dirigindo. Até semana que vem.